50 anos do SENAC de São Paulo. Depoimento de José Benedito Zani. Entrevistado por Cláudia Leonor e Rosali Henriques. No estúdio Vídeo Som. Rua Cândido Espinheira, 623. São Paulo, 11 de julho de 1995. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número 6. Bom, queria começar pedindo para você falar o seu nome completo, local e a data de nascimento. José Benedito Zani, 15 de 12 de 1950, nascido em Santa Maria da Serra. O nome dos seus pais e aonde eles nasceram? Primo Zani sobrinho, meu pai, Terezinha Gonçalves Touto, minha mãe, nasceram também em Santa Maria da Serra. Zani, eu queria que você descrevesse um pouco como é que era essa cidade, Santa Maria da Serra. Santa Maria da Serra é uma cidade que está centralizada no meio do estado de São Paulo, quase nem aparece no mapa, né? Uma cidade muito pequena, totalmente agrícola, tá? E até a década de 70 é bastante isolada e sem nenhum recurso, tipo hospital, médico, dentista, escola de segundo grau não havia. Principalmente na minha época de estudante. Toda a minha fase de estudante tive que estudar fora, nas cidades vizinhas. Quais eram as atividades do seu pai e da sua mãe? A minha mãe era fazendeira, meu pai era um pequeno agricultor. As nossas atividades na década de 50, quando eu nasci, até 70 era agricultura. Meu pai plantava, né? E de 60 a 70 foi uma fase muito difícil, principalmente 64, na época da Revolução, né? Foi uma fase muito difícil para nós. Dificuldades financeiras, meu avô perdeu a fazenda para os bancos, coisas nesse sentido. Então foi uma fase muito difícil para eles e para mim, que era estudante. Seu pai cultivava o quê? A nossa especialidade era a cultura de mandioca. A região lá é uma região de mandioca, mas cultivava milho, arroz, café, e depois chegaram as grandes usinas de cana e cana-de-açúcar. E você estudou nas cidades ao lado? Eu trabalhava na agricultura com meu pai até as 3 horas da tarde, fiz o ginásio e o colégio à noite. O ginásio na cidade de Torrinha, uma cidade vizinha, e o normal eu fiz na cidade de São Pedro, próxima à água de São Pedro. Certo. E como que você ia para a aula, em grupo, todo mundo saía da fazenda junto? Nós viajávamos todo dia às 6 horas da tarde em Kombi ou em ônibus, até as cidades vizinhas, que era 45 minutos, 1 hora de viagem. Entrava no colégio às 7, saía às 10h30, 11 horas, meia-noite estava em casa. No outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, tinha que estar na fazenda, né? Então era bastante puxado essa vida de estudante. Não só minha, como de outros colegas que estudavam. Principalmente que a cidade não oferecia trabalho, não tinha trabalho, né? A cidade muito simples, muito pacata. Então a única forma de sobrevivência financeira nós estudantes era através da agricultura. Trabalhar na agricultura mesmo. E vocês faziam brincadeiras, jogos? Na cidade do interior pequena, o único esporte mais divulgado e que tem a maior participação popular é o futebol. Então era isso que a gente praticava. Tinha um clube na cidade que todo sábado tinha os bailinhos, né? Principalmente que nós vivemos a época de ouro da Jovem Guarda, uma época de muito romantismo, né? Então nós frequentávamos esses bailes e era comum, a minha turma de estudante, nós tínhamos uma vitrola pequena, pilha, e nós fazíamos serenata nas casas das meninas, colocava flores nas janelas, roubava de uma casa e colocava na outra. E de vez em quando saíam os pais, soltavam os cachorros, mas era uma forma de final de semana, alguma atividade nesse sentido, porque a cidade não tinha nada a oferecer. Nós tínhamos que criar essas coisas, né? Certo. E você resolveu fazer normal? Como é que foi essa opção? Essa opção normal, na verdade, quem decidiu foi a minha mãe. A minha mãe tinha como sonho de ter um filho professor. Porque naquela época, na década de 60, ser professor era
a pessoa de maior nível intelectual na cidade, que andava de terno e gravata, que tinha carro do ano e morava na melhor casa da cidade. E ganhava-se muito bem. Então a minha mãe falou, não, você vai ser professor, vai ser professor. E eu achei que era uma profissão legal, eu tinha facilidade de comunicação, então eu fiz o normal. Para minha decepção, depois, uma década depois, não era nada disso. Você tinha outros irmãos e eles incentivavam algumas profissões para os outros irmãos? Eu tenho, nós somos em 6 irmãos, eu tenho só um que não quis estudar, o sonho dele era ser caminhoneiro e acabou sendo. O restante todos estudaram, todos fizeram cursos técnicos, tem uma irmã que é pedagoga também. Mas técnico agrícola, outro técnico em contabilidade, a outra está se formando no magistério também. Lá em casa tem uma tendência para a área educacional. Todos quase estão na área educacional. Só um que tem, 2, né? Um é técnico em contabilidade e o outro é técnico agrícola. Certo. Deixa eu voltar um pouquinho. Você falou que viveu essa época dos anos 60, da música, tudo. Como que eles chegavam até a cidade, até Santa Maria? Através do rádio? Era através do rádio, né? Televisão em Santa Maria da Serra era em algumas casas, você contava nos dedos. Branco e preto, né? Então era muito difícil. Eu não sei, mas eu acho que na minha casa a televisão só entrou em 1970. 68, 70. Porque meu pai, entre comprar uma televisão e uma vaca de leite, ele preferia comprar uma vaca de leite. E ele dizia, a vaca de leite dá 10 litros de leite por dia, a televisão não dá nada, né? Só que depois que nós compramos a televisão e pusemos em casa, ele ficou louco, apaixonado, né? Porque é uma coisa que no interior, numa cidade como essa, pacata, chegar a televisão nas residências é uma coisa que assustava até as pessoas, né? E era inicialmente através do rádio, depois através da televisão, né? Certo. E você terminou a escola normal? Você foi estudar, foi lecionar? Não, quando eu terminei a escola normal, eu prestei 2 concursos, um na prefeitura de São Paulo e um no magistério, no estado. Eu acabei não entrando nenhum dos 2, porque tinha, na época, se não me engano, tinha 6.000 professores para 1.200 vagas. Então tinha professor demais. Acabei lecionando pouco tempo em escola de sítio, e aí eu resolvi ir para Piracicaba e acabei entrando numa empresa comercial, né, que trabalhava com móveis de escritórios e equipamentos da Olivetti, móveis e máquinas de escritório, onde eu fiquei quase 2 anos. Numa das visitas ao Senac para oferecer um contrato de manutenção de máquinas, Olivetti, o diretor da escola, que na época era o seu Blas Vernus, me convenceu a fazer um curso de nível técnico no Senac, que era de recepcionista. Ele achava, pelo nível de escolaridade que eu tinha, eu deveria fazer de recepcionista. E ele foi tão convincente que eu acabei aceitando. E foi por aí que eu entrei em hotelaria. Você lembra do que ele falou para você? Assim, o que ele argumentava? Bom, ele argumentava que hotelaria era uma profissão do futuro. Eu acho que nesse aspecto ele tinha visão. Porque hotelaria, naquela época, na década de 70, no Brasil era empírico o trabalho hoteleiro, né? Era bem empírico. Quer dizer, hotelaria no Brasil começou com a entrada do Hilton, né? Uma cadeia internacional que chegou no Brasil, aí se fazia hotelaria profissionalmente. Então ele me impressionou por isso. Olha, vai ser uma profissão do futuro, né? Vai crescer muito. E realmente aconteceu, né? Na década de 80 a hotelaria deu um boom. E, se não me engano, na década de 70 nós tínhamos 800 hotéis. Hoje, na década de 80, nós tínhamos 2.500. E a previsão para o ano 2000 é 7, 8 mil hotéis no Brasil. Então a hotelaria no Brasil deu um boom. E quem entrou naquela época fez carreira e fez sucesso. Então ele me convenceu por aí. Era uma coisa nova, eu estava na área de vendas, que não era uma profissão que eu gostava, né? Quem tem uma formação educacional vai para a área de vendas, é complicado, né? Mas para sobrevivência eu não queria mais depender dos pais, eu já estava morando em República, morando fora, e eu achei que fazer um sacrifício de 9 meses valia a pena.
e foi por aí que eu entrei. E por que você escolheu o curso de recepcionista? Era curso de recepcionista? O Senac naquela época em Água de São Pedro oferecia 3 cursos, curso de garçom, de cozinheiro e de recepcionista. Pelo conteúdo, né, foi o que eu analisei. Pelo conteúdo, não era muito fã da área de alimentos e bebidas, garçom e cozinheiro, naquela época não eram assim, profissões muito bem conceituadas no mercado de trabalho, né? Cozinheiro tinha um conceito de queimador de panela, né? Hoje tem cozinheiros aí ganhando muito mais do que professores e diretores de escola. E eu fui para a área de recepção porque além de ter um conteúdo que aproximava muito do que eu tinha feito até então em nível de escolaridade, e pelo fato de que recepcionista tinha contato com o público. Isso é um negócio que me fascinava, eu gostava muito. Até porque quem fez o normal, contato com alunos, era uma obrigação de expressão. Então, eu escolhi recepcionista por aí. Eu vou ter contato com o público, um público diferente e tal. Isso me impressionou, foi por isso que eu fiz a recepção. Certo. Mas aí você teve que mudar para Águas de São Pedro? O Senac oferecia sistema de internato. Então, nós residimos na escola. O curso era integral. Então, você tinha aulas teóricas em sala de aula e estágio prático. Então, você tinha uma média, uma carga horária de 8 a 10 horas por dia. O sistema era de internato mesmo. O seu Brás Vernussi não deixava nós sairmos à noite. Nós só saímos de sábado e domingo. E à noite tinha atividades. Atividades recreativas, né? Porque senão não conseguia prender 180 jovens num sistema de internato, né? Então nós tínhamos atividades tipo futebol de salão, biblioteca, sala de música, sala de TV, nós podíamos jogar cartas, tinha atividades culturais programadas pela própria escola, como batalhas culturais e coisa desse nível para segurar a garotada. Agora 10h30, 11 horas, todo mundo para a cama, né? Porque no outro dia, 6 horas da manhã, tinha educação física. Então, ia fazer educação física, eu voltava às 7, tomava um banho, café da manhã, às 8 horas, ou era sala de aula, ou era trabalho na operação. Então era uma atividade educacional gostosa, porque você tinha a teoria, a parte de formação acadêmica, você tinha a prática logo em seguida. Certo. Zana, eu queria que você me falasse assim, mais um pouco do dia a dia dos alunos mesmo. Como era o alojamento dos alunos, a convivência entre... Nesse início era problemático, porque o grupo era muito heterogêneo. Então você tinha... como é que o Senac recrutava aluno nessa época? Como é que leva 180 alunos para a Água de São Pedro para fazer o curso de garçom, cozinheiro e recepcionista? O recepcionista tinha um nível de escolaridade para fazer o curso de recepção, que era o ginásio completo. Então era um pessoal de um nível um pouco melhor. Mas os garçons e os cozinheiros, o Senac recrutava na época nos tiros de guerra e nos orfanatos. Porque ninguém ia fazer o curso de garçom e cozinheiro numa profissão que não era conceituada no mercado. O Senac, em termos de hotelaria, era desconhecido. Então era complicado. Então você tinha um grupo muito heterogêneo e era complicada a convivência, você tinha muitos conflitos, né? Você tinha muitos conflitos, brigas, discussões. O dia que soltavam nós na cidade era um trauma, porque não tinha uma mulher para cada aluno do Senac na cidade. Isso era complicado, né? Uma cidade que tem 1.800 habitantes. Não tinha uma mulher para cada aluno. E os alunos presos, quando saíam, queriam liberdade total. Então era confusão na cidade, ia gente parar para a delegacia. Era complicada essa convivência, no início, né? Depois, com o passar dos anos, as coisas foram mudando, né? Porque a escola passou a ser conhecida, conceituada, muito bem aceita no mercado, a profissão passou a ser uma profissão economicamente rendosa. Aí a procura natural pelos cursos foi crescendo e automaticamente melhorando o nível dos alunos. A ponto que hoje nós temos pessoas universitárias fazendo curso de cozinha, né? Eu considero assim, um professor de filosofia hoje,
Para ele conseguir trabalho e ter salário é uma coisa meio difícil. Agora um cozinheiro bom, ele consegue emprego fácil e um bom salário, isso com certeza. Então no começo essa convivência não era boa, não. Tinha inspetor de aluno fiscalizando a gente o tempo todo. Era complicado, a gente morava 6 em cada quarto. Né? Um queria dormir, outro estava estudando, né? Outro estava cantando, outro tocando violão, outro jogando carta, era complicado. Mas sobreviviam todos, né? Aqueles que não se encaixavam dentro da disciplina acabavam sendo eliminados, né? Tinha assim algumas regrinhas básicas para a convivência dentro do sistema de internato: droga, homossexualismo, álcool, falta às aulas, tanto teóricas como práticas, era fator de eliminação. Com algum cuidado na parte de homossexualismo, porque o Senac não podia discriminar, é um negócio complicado de se trabalhar e tal, mas o homossexualismo não era só esse problema, ele acabava criando outros problemas que acabavam levando à eliminação. Mas tem de tudo. Numa escola de internato, tem de tudo. Eu visitei outras escolas do estado, né? Cursos agrícolas, é o mesmo problema, inicialmente. Hoje, esse problema não existe mais, né? Mas naquela época havia muito. Certo. E assim, dentro do seu curso de recepcionista, quais era dividido em matérias? Quais eram os professores que você tinha? Nós tínhamos algumas matérias que até para mim era muito fácil, porque eu já tinha tido no normal, né? Português, matemática, relações humanas no trabalho, português, matemática, relações humanas no trabalho, inglês, noções de francês. E depois tinha a parte técnica. A parte técnica era a matéria de recepção mesmo, né? A forma de recepcionar perfeitamente um cliente, a técnica correta de recepcionar um cliente, fazer um check-in, um check-out, atender o cliente durante a estadia. Então nós tínhamos um número de aulas teóricas e depois nós íamos para a prática. Na prática a gente era escalado em diversos setores do hotel. Desde capitão porteiro, aquele que cumprimenta o cliente e tira as bagagens, o mensageiro que encaminha o cliente até o apartamento, o recepcionista dentro do balcão, o correntista que faz as contas dos clientes, e fazíamos também telefonista, né? Que é uma forma de você educar a voz e uma forma de você se comunicar com o cliente, melhorar a sua forma de comunicação, né? Então o curso era basicamente desta forma. Você lembra de alguma coisa engraçada que tenha acontecido durante essas aulas práticas? Alguma dificuldade? Veja bem, na verdade os hóspedes quando iam para o hotel, eles sabiam que estavam indo para um hotel-escola, né? E é diferente de você ir para um hotel-escola do que para um hospital-escola, né? Para fazer uma cirurgia por um aluno, eu acho que é um negócio muito complicado e eu não aceitaria. Se bem que tem muito aluno de medicina que já está fazendo residência, que até opera, né? Mas no hotel, ser atendido por um aluno, o aluno, na verdade, ele procurava atender muito bem, e atendia muito bem, porque ele conhecia a técnica correta que ele aprendeu na teoria, e ele não tinha vícios, né? Os vícios da profissão, os professores não ensinam, né? É lógico. Então o atendimento dos alunos eram muito bons, mas às vezes aconteciam fatos assim engraçados, né? Porque a convivência entre alunos e os profissionais do hotel eram assim, os profissionais eram antigos de casa e os alunos trabalhando juntos. Eu não lembro nenhum fato assim, mas eu me lembro que as fechaduras dos quartos tinham uns buracos muito grandes. Então quando chegava a lua de mel, tinha alguns alunos que iam espiar, né? De repente o casal abre a porta para sair, né? E o cara está espiando na porta. Ou senão, às vezes, o cara está no corredor espiando um lua de mel e vem vindo um hóspede, né? Isso os alunos faziam. Teve casos, né, de ser pego no flagra. Ou, de repente, você pegar um garçom com uma bandeja na frente de um apartamento, né? Buraqueando um casal qualquer, né, que está dentro do hotel.
Isso acontecia. Outras coisas que acontecia, por exemplo, naquela época já acontecia, os alunos eram muito jovens, bonitos, corpos atléticos, né? E de repente o hotel tinha, no mês de agosto, que era um mês geriátrico do hotel, né? A idade média é acima de 60. Então a gente era muito... A gente era, sei lá, a gente era muito flertado, né? Pelas senhoras, né? Elas eram muito carinhosas, boazinhas com a gente, davam gorjetas boas. De repente você via que um aluno foi chamado para levar o jornal no quarto, né? E de repente lá ele era assediado. Isso acontecia. Porque é que nem juntar fome com a vontade de comer, né? O aluno, por outro lado, em sistema de internato, e aquelas senhoras que são coisas que até dentro da ética a gente deve nem comentar, mas aconteciam, né? Se você contar os bastidores do hotel, dá para escrever um livro. Né? Tem coisas que não... Né? Zani, você conhece um pouco a história, né, do hotel de São Pedro, que você falou, da família Moura Andrade? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, a família Moura Andrade, ela foi uma família pioneira em Água de São Pedro. Como é que eles descobriram a cidade de Água de São Pedro? Aliás, a Água de São Pedro está dentro do município de São Pedro, uma cidade de 3,5 km dentro do outro município. Na verdade, a família Moura Andrade comprava naquela região café, e eles eram exportadores de café. E naquela época, a Petrobras estava perfurando poços de petróleo em Água de São Pedro, porque o Monteiro Lobato falou que lá tinha petróleo. Chamava Monteiro Lobato de louco, mas ele não era louco, não. E perfurando petróleo, encontraram as águas medicinais. Encontraram águas medicinais e fecharam os poços, porque o que vai fazer com aquelas águas? E a família Andrade, como viajava muito para o exterior, para a Europa principalmente, nessa fase de negociação do café, eles acabaram descobrindo que na Europa as águas medicinais eram um grande atrativo para o pessoal da geriatria. Então eles resolveram comprar a área, que era de 700 e poucos coqueiros. E resolveram planejar uma cidade totalmente turística. Então, se você analisar a Água de São Pedro, não tem uma rua, não tem uma quadra que seja quadrada ou retangular. Todas as ruas são em curva de nível, porque a Água de São Pedro é dentro de uma grota, de uma barroca. Então, eles fizeram todas as ruas em curva de nível e planejaram a cidade, criando a área hoteleira, a área comercial e a área residencial. Então, foi uma cidade projetada para ser uma estância turística. E o grande Hotel São Pedro foi feito por causa dos cassinos. Ele inaugurou o hotel em 1940, e já inaugurou com o cassino, né? E os cassinos funcionaram até 49. Ele não tinha dinheiro para fazer o hotel e a cidade, então ele financiou uma parte do hotel pelo BNDES da época, né, do Estado. Mas ganhou muito dinheiro com os 5 anos que funcionou o cassino. Quando fechou o cassino, ele ficou com um elefante branco na mão. Porque como é que ele ia levar a gente para a Água de São Pedro se não tinha estrada? As pessoas tinham que ir de trem até Rio Claro. De Rio Claro pegar uma jardineira que ele tinha por estrada de terra para chegar em Água de São Pedro. Era 10 horas de viagem. Aí ele começou a explorar as águas minerais, mas a ocupação não era suficiente. E outra coisa, no Brasil o lazer, o entretenimento não era ainda coisa divulgada na classe média, na classe alta, na elite. Eu nem sei se existia isso, né? Mas não existia essa tradição dentro da sociedade de frequentar os hotéis. Tinha algumas pessoas, raramente viajavam para a Europa. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais. Aí ele acabou vendendo o hotel para o Estado. Vendeu e arrendou. Foi uma forma dele pagar a dívida, né? Com esse dinheiro que ele pegou, ele acabou investindo um pouco no hotel. Quando foi em 69, ele não aguentou mais. Aí ele resolveu vender o hotel para o Estado. Aliás, em 69 ele tinha que devolver o hotel para o Estado. E o governador da época era Abreu Sodré. Abreu Sodré era muito amigo do Papa Júnior, que era o presidente do Senac. E ofereceu para o Senac para fazer um hotel-escola.
E fazer um hotel-escola era um sonho do Papa Júnior. Ele tinha visto na Europa isso, né? Escolas de hotelaria. Não hotel-escola, escolas de hotelaria de Lausanne, de Lyon. Aí havia interesse do prefeito da cidade, não havia nenhuma contrariedade. Fechar o Grande Hotel São Pedro era uma ameaça para a cidade. Aí o Senac pegou. Realmente era um elefante branco. O hotel estava totalmente em bagaço, deteriorado. E o Senac tinha um grande desafio, que era fazer daquele hotel um hotel-escola. Esse é um resumo da história, rapidamente, do hotel-escola da família Moura até 69. E você entrou como aluno logo nos primeiros anos? No comecinho que o Senac pegou do Estado, eu entrei, né? O Senac pegou em dezembro de 69 e eu entrei em 71. Então eu peguei toda essa fase de transição, a montagem dos alojamentos, os primeiros cursos, os primeiros professores que vieram todos da Europa, que no Brasil nós não tínhamos professores desta área, né? Peguei todo esse início. Certo. E aí o curso durou 9 meses e depois você continuou no Grande Hotel? Quando eu terminei o curso de recepcionista, eu fui convidado para ficar. Porque eu tinha um nível de escolaridade, eu tinha uma formação que interessava para a escola. Como eu tinha normal, se eu dominasse a técnica, eu seria um excelente professor da área de recepção, no conceito deles, né? E eu também achava que isso era possível, porque você dominando a técnica, dominando a matéria, você tendo a didática e a metodologia, você pode dar aula. E foi dessa forma que eu fui convidado, aí assumi a recepção e acabei assumindo o curso, né? Acabei dando aula e coordenando o curso de recepção, porque eu não dava todas as aulas, eu dividia as aulas com os outros profissionais. Os outros profissionais também eram professores de fora, que vinham do exterior? Não, São Paulo? eram profissionais que trabalhavam na recepção e que eram especialistas em alguma área. Por exemplo, o profissional que cuida das contas dos hóspedes. No dia que era dar essa matéria, como fazer uma conta de hóspede, como fazer um check-out, esse profissional ia para a sala de aula dar aula. Era uma forma de desenvolver a equipe. Inicialmente ele ia assistir umas 2, 3 aulas que eu dava desta matéria, e depois ele ia e acabava para você distribuir, né? E também você não criar uma dicotomia entre a teoria e a prática. Eu falo uma coisa lá e o profissional faz outra lá embaixo. Então, se você envolve todas as pessoas no processo, ela sabe que tem que dar aula lá falar mesmo e fazer o mesmo processo embaixo. Você assumiu a recepção, assumiu o curso e a tua carreira toda ligada ao Grande Hotel, né? Queria que você falasse um pouco disso. Veja bem, a partir do momento que eu senti a possibilidade de fazer carreira, eu comecei a interessar pela área, né? Então eu fiz muitos cursos no Senac, pedia para participar de todos os treinamentos que o Senac oferecesse, e fiz muito estágio em outros hotéis. Por exemplo, na minha época de recepção, nos áureos anos de 74, o Coqueluche, no estado de São Paulo, é o Hotel Casagrande, no Guarujá. Então aquele hotel era o que tinha de mais moderno e sofisticado hotelaria. Então eu queria fazer estágio lá e fui, né? Quando inaugurou o Hilton, era outra coisa. Todo mundo queria fazer estágio no Hilton. Eu fui fazer estágio no Hilton. Então eu fazia os cursos no Senac, no Ceatel na época, os módulos, e fazia estágio. Então você tinha como eu tinha obrigação de dar aula e passar para os alunos esse conhecimento, porque afinal eles iam trabalhar nesse mercado. Então eu tinha que conhecer, eu tinha que visitar. Nós fazíamos muitos estágios. Depois eu fui para a gerência de hospedagem, aí amplia um pouco o leque, né? Você passa a administrar recepção, lavanderia, a área de limpeza do hotel e a área de governanta. É uma área mais complexa, mas eu tinha feito curso para isso. Então eu não tinha muita dificuldade, porque eu tinha a convivência prática, a situação de realidade prática, e você vai fazer a parte teórica. Aliás, todas as vezes que eu tive a prática primeiro e depois foi a teórica, eu fiz sucesso. Eu acho que foi melhor para mim assim. Inclusive na gerência geral. Quando eu fui para a gerência geral, não tinha nenhuma formação acadêmica
de gerenciamento. Eu só tinha prática e intuição. Aí quando eu fiz a administração na GV, eu vi que eu tinha feito muita coisa errada, mas tinha feito muita coisa de boa. Muita coisa boa. Agora, a minha intuição era baseada nas experiências que eu tive de convivência com os outros gerentes. Até 78 passaram 8 gerentes lá. Então você vai observando as coisas que são boas das pessoas, que dão certo no dia a dia da administração, e vai para aquele caminho. As coisas ruins você esquece, né? Aí quando eu fiz a formação, a parte acadêmica de administração, eu vi que tinha instrumentos gerenciais que você poderia usar, independente de ser hotelaria ou não, porque tem a parte técnica. Isso ajudou muito. Então quando eu fiz a gerência de hospedagem, eu fiz o bloco no SENAC na área de administração de hospedagem, que você tem um pouco de instrumento de gestão e tal, né? Eles dão essa parte teórica. E depois acabei sendo convidado para ir para a área administrativa. Certo. Nessa época que você vinha para São Paulo fazer os cursos, você continuava morando em Água de São Pedro? Esses cursos eram rápidos, né? 15 dias. Fazer os cursos. Eu Certo. vinha para cá, a família ficava lá, eu ficava hospedado em um hotel, final de semana eu ia embora para Águas, visitava a família, trabalhava no final de semana e pela segunda-feira voltava, né? Então foi dessa forma, porque não dava para largar o trabalho totalmente e nem a família. Uhum. Né? E esses cursos eram aqui no CEATEL? No CEATEL. Como é que era estruturado o CEATEL assim, na época que você lembra? Bom, o CEATEL estava começando naquela época, né? Então o CEATEL começou com um convênio de Cornell e de Lausanne. Então eles traziam esses professores de Cornell e Lausanne, já vinha com um pacote pronto, né? Então o próximo pacote, bloco, é contabilidade hoteleira. Então você ia, sala de aula normal, o professor dava como você gerenciar a parte financeira, contábil e administrativa. Área hospedagem, idem. A área de vendas e promoções, idem. Né? E o SENAC, e o CEATEL tinha outros cursos, como curso de reciclagem de garçom, curso de vinho, curso de cozinha na área de cozinha quente, cozinha fria, padaria, confeitaria. O SENAC tinha outros cursos, aliás, o CEATEL. E tinha esses blocos que vinham dos exteriores, que era muito procurado, porque a hotelaria era muito empírica no Brasil, não tinha, até hoje, não tem escolas, você tem aí algumas faculdades de hotelaria, eu não quero fazer nenhuma crítica nem citar nome, mas que forma aluno em sala de aula. Agora eu pergunto, como é que um aluno aprende a fazer molho demi-glace por transparência ou por projeção? Não dá para fazer o molho demi-glace, nem o molho roti, nem o molho maionese, nada. A vantagem do SENAC é que você aprende isso em teoria e leva o pessoal para a Água de São Pedro e aprende na prática. Né? Falar para um aluno em sala de aula o que é escalfar na cozinha, o que é brasear, o que é gratinar, o que é grelhar, são formas de cocção, em sala de aula é meio difícil do cara. Agora, se você colocar o cara lá para fazer, o aluno para fazer na chapa, no fogão, e ele queimar a mão e tal, isso é interessante, que ele aprendeu aqui, né? Então, nesse aspecto, a vantagem do SENAC ter um hotel escola e um restaurante escola aqui é muito bom. Você tem a teoria, você tem a prática. Você vai fazer, você coloca a mão na massa. A grande dificuldade das pessoas, né, vocês mulheres devem ter isso aí, pegar uma receita e conseguir realizar em casa. Não consegue. Consegue as simples, as mais sofisticadas não conseguem. Por quê? Falta aquelas dicas, aquelas pormenores que se aprendem na cozinha, né? Aí o cara fala assim, bom, para fazer um bom lagarto tem que ser braseado. O que é braseado? Então são algumas dificuldades que algumas outras escolas. E nesse aspecto o SENAC não, está muito na frente, porque tem restaurante escola, tem hotel escola. Hoje, os alunos de hotelaria do SENAC têm aula teórica aqui em São Paulo e vão fazer o estágio os alunos do tecnólogo de nível superior, eles têm as aulas teóricas aqui em São Paulo, depois eles têm obrigatoriamente, isso está no regulamento, eles têm 45 dias de estágio prático, passando por todos os setores do hotel. Até como se lava corretamente, internacionalmente, uma bacia de privado. Tem técnica para isso. Porque ele tem que saber que quem vai usar um hóspede que está pagando uma diária de 150, 200 dólares. Né?
ou R$200. Agora a gente pode falar em reais porque é uma moeda estável. Então, eles vão para lá e passam por todos os setores. Vão aprender a cortar couve, cortam o dedo, né? Porque tem técnica correta de segurar a couve, a cebola para não cortar o dedo, né? Tem técnica correta de passar faca. Todas essas coisas vão enfiar a mão na massa. São filhinhos de papai que nunca fizeram isso. Mas como vão ser gerentes, para mandar tem que saber fazer, ou pelo menos conhecer como faz. Essa é uma técnica que eu uso. Eu posso não ser um exímio conhecedor de cozinha, mas se eu pegar um molho de uma carne e colocar na boca, eu tenho a obrigação de saber se ele está queimado, se ele está cru ou se ele está no ponto. Né? Quando eu fumava, eu tinha uma grande dificuldade, porque o fumo tira muito o paladar. Quando você deixa de fumar, você afina bastante o paladar. Então são técnicas, se ele não colocar a mão na massa, não faz. Então a vantagem desse curso do Senac é o seguinte: eles têm a obrigação desse estágio, depois no final do curso, eles têm mais um estágio obrigatório. Aí não é mais operacional, colocar a mão na massa. Aí é um estágio mais de supervisão. Deles entrar no restaurante de qualquer hotel aqui no estado de São Paulo, ou no Brasil, e ver como é que a brigada trabalha, como é que a brigada atende, qual é o trabalho do método, do garçom, do cozinheiro, como é que essa ligação restaurante, cozinha, funciona perfeitamente. Você, a hora que pede a bebida, enquanto ele busca a bebida e traz na sua mesa, tem que demorar 6 minutos, e o prato à la carte 20 minutos. Tem regrinhas, tudo para isso. Então, toda essa harmonia de trabalho, eles têm que fazer no estágio operacional. Certo. Zane, quando que você assumiu a gerência do grande hotel? Eu assumi em 1984, depois de 13 anos trabalhando no hotel. Veja bem, no Grande Hotel São Pedro, eu só não trabalhei de garçom e de cozinheiro. Mas o resto eu trabalhei em todos os setores. E não trabalhei de cozinheiro e de garçom porque era uma área que eu não gostava. E eu não sei explicar por que naquela época eu não gostava. E até uma questão, eu acho que é uma questão de idade. Hoje não, os jovens já nascem, ou pelo menos alguns que estudam no CEATEL já têm tendência, né? Eu gosto de cozinha. Eu não gostava. Mas como gerente geral eu tinha a obrigação de conhecer pelo menos o básico. Na verdade, você não tem que ser um exímio conhecedor, mas você tem que ter gerentes que conheçam. Mas é duro, você vai discutir um cardápio com o gerente, se ele quiser te enrolar, ele te enrola. Porque ele conhece a técnica e você não. Então eu passei a ler muito, estudar muito essa área, e passei a praticar. Eu ia na cozinha. Tá? Eu ia na cozinha, botava roupa de cozinheiro e ficava lá junto com os cozinheiros e ficava vendo. Depois eu juntava isso com a parte que eu lia e via que tinha algumas coisas que não estavam muito bem certas. Em 84, quando eu assumi, na verdade, eu acho, e eu digo isso, que eu não era a pessoa mais preparada para assumir. Eu tinha um conhecimento de todas as áreas, a área de ensino eu dominava, a área de hospedagem, de recepção, de lavanderia, a área de convenções, venda, promoções, marketing, tudo isso eu dominava porque eu conhecia a teoria e a prática. Mas com 33 anos eu não me achava maduro para assumir uma responsabilidade tão grande. Né? 240 funcionários, 150 alunos, 300 hóspedes no hotel quando a casa está lotada, 1.200 refeições por dia. Era muita responsabilidade. Parece-me que tem uma teoria que os americanos só dão um cargo desse para uma pessoa quando elas completam 40 anos. Porque no conceito deles, e de alguns filósofos da administração, aos 40 anos o homem atingiu o seu ápice de amadurecimento. E eu concordo com eles. Com 33 eu tinha assim, muito medo, muita insegurança. E eu fiquei 9 meses com o interino. E aí o Senac acreditou em mim. E resolveu dar uma oportunidade. Porque nós estávamos reformando o hotel. Aliás, nesses últimos 10 anos da minha gestão, o prédio tem 25 mil metros, acho que nós reformamos 18 mil metros, restauramos o hotel todo nesses 10 anos. Então era um grande desafio e, segundo o conceito do Senac, parece-me que eu estava indo bem. Então resolveram me dar uma oportunidade.
E eu, particularmente, eu pensei assim, se eu tiver 2 anos de currículo no Senac, no Grande Hotel São Pedro, na maior escola de hotelaria da América Latina, eu trabalho em qualquer hotel. Eu não tenho problema mais de emprego. 2 anos de currículo era o suficiente. Então eu peguei aquilo de corpo e alma, né? Desde criança eu sempre fui assim, me entreguei totalmente, 12, 14, 16 horas por dia. E acabei ficando 10 anos, que também não é bom. Né? No meu conceito, eu acho que um gerente, quando ele fica 5 anos numa empresa, seja ela nacional ou internacional, ele deve mudar. A empresa deve mudar. Porque você acaba se envolvendo com as pessoas acabam misturando profissionalismo com amizade, você começa a ter cansaço físico e mental, você acaba se acomodando em algumas coisas, o teu pique começa a diminuir. Em tese eu pensava assim, eu acho que comigo não aconteceu isso. Mas eu acho que depois do 8º ano começou a ter um pouco de acomodação. Se bem que o hotel vinha bem de ocupação, nós tínhamos a melhor ocupação do Brasil, a minha gestão bateu diversos recordes, né? Recordes esses que não foi batido por administração anterior e nem foi batido por concorrentes. Que tipo de recordes? Índice de ocupação, por exemplo. Planos aí econômicos violentos, e eu tinha que fazer cirurgia na empresa. Uma empresa como o Senac é difícil fazer demissões, porque é uma organização que não é particular, também não é pública, e de repente você tem que demitir 50 funcionários num dia, não é brincadeira. Mas você tem que fazer a cirurgia, senão a empresa não sobrevive. Então são coisas assim que no dia a dia você exercita como se fosse uma empresa particular. Eu tive que fazer isso 2 vezes. 2 planos que chegou uma hora que eu estava com 25, 30% de ocupação, com um quadro pessoal dimensionado para 60% de ocupação. Como é que faz? Né? São coisas que se acaba tendo que ir fazendo. Mas assim, recorde de ocupação em 84, 85, recorde de lucro operacional, recorde de metros quadrados de reforma, recorde de convenções. Nós perdemos muitas convenções na época das obras. Você vai fazer uma convenção no hotel que está cheio de barulho, pedreiro. Perdi muitos clientes, muitos. E depois eu fui recuperando. Aí eu fazia um trabalho pessoal nessa área de relações públicas, contato com o cliente, foco no cliente, trazer o cliente de volta. Né? Então foi assim, quando eu saí, estou indo para Campos do Jordão, acho que estou indo para outro ar, para outra vida, para outro trabalho, para outro desafio. E o Senac não tinha opção, ou me mandava embora e não tinha outra, não dá para me colocar numa outra unidade. A minha especialidade é hotelaria, é a coisa que eu sei fazer. Ou não, transfere os ânimos para uma unidade de Presidente Prudente. Possa ser, eu até acho que tenho competência para tocar uma unidade dessa, não tem nada a ver comigo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, você como gerente, você morava dentro do grande hotel, né? Você comentou lá fora que não tem sossego. Como é que é isso? Na verdade, você está 24 horas à disposição da empresa. E eu tenho uma característica pessoal de gestão que às vezes é aceito por alguns diretores, alguns não são aceitos, e eu não tenho culpa de ter essa característica. Eu lembro que eu fiz um teste de QI quando eu fiz o normal. E eu nem lembro mais quanto que me deu o QI. Quando eu fiz a GV, eu fiz outro teste de QI porque era a obrigação do curso fazer. Se não me engano, deu 8,2. Parece que o superdotado é 120, né? 12. Com a Cecília Bergamini, que eu considero uma grande mulher da área de recursos humanos. E ela fez 2 coisas, esse teste de QI e um teste, uma classificação de perfil gerencial. E o meu deu conciliador. Até porque toda a minha formação é psicologia, sociologia, metodologia de ensino, filosofia, não podia dar outra coisa. Né? Para quem fez o normal e para quem fez pedagogia, então deu estilo gerencial conciliador. Eu sou um cara que não sou sabão, né?
Mas eu sou um cara que consigo conciliar dentro do conflito um monte de coisa. E tem um outro detalhe que era o relacionamento meu com os hóspedes era muito grande. Mas isso não é porque eu queria. Eu aprendi na escola europeia que você tem que, principalmente no hotel de lazer, você tem que dar atenção para o hóspede. Né? E ali eu levantava grandes negócios. Eu pegava um cara da IBM, um hóspede da IBM, e de repente ele me facilitava o acesso no cara de convenções, no cara de marketing. Então esse relacionamento permite que o cliente tire um pouco da sua intimidade. Então muitas vezes era normal chegar em casa às 8 horas da noite, 8h05 o telefone tocava. Zani, chegou aqui um cliente e tal, querendo falar com você. Não marcou hora, não marcou dia, não marcou nada. Como é que faz? Veio de São Paulo, você fala que não atende? Você sobe, você atende o cliente, muitas vezes é um cliente que está querendo visitar o hotel para comprar uma convenção. Olha se você não sobe. Ah, mas tem um gerente de plantão lá. Mas é diferente. Tá? Gerente de plantão, se ele domina uma área, não domina a outra. E às vezes eu assim, como eu dominava quase todas, naquela visita técnica eu já fechava o negócio. Né? Às vezes eu tinha que subir 8 horas, tinha marcado um jantar com a minha esposa, subia lá, tomava um aperitivo com o cliente, fazia uma visita, jantava com o cliente, chegava em casa meia-noite. Um lugar que queria me matar. Pô. Isso acontecia, porque eu não conseguia controlar isso. Eu não sabia falar não. Né? Acontece alguma coisa de madrugada no hotel, o primeiro que chama é o gerente geral. Não vai chamar o gerente da área. Por exemplo, o padeiro do dia esqueceu de pedir fermento para fazer pão. O padeiro que vai entrar meia-noite tem que fazer pão para o café da manhã. E aí? Como é que faz? Sem fermento não faz pão. Então tem que chamar o gerente. Se me chamava, eu tinha pelo menos um princípio de ética que eu não ia chamar outro. Tem gerente que ele quer, isso não é problema meu, liga para fulano e tal. Não, mas já me acordou, eu não vou deixar acordar o outro. Porque eu não vou dormir mesmo. Vou ter problema até pegar no sono outra vez. Então eu ia lá, subia, abria o almoxarifado, tirava o fermento e tal. Tá? Às vezes dava pane no PBX, ó, o PBX saiu do ar. Como é que um hotel lotado pode ficar sem telefone? Chamava na minha casa. Às vezes era chave geral não sei de onde, que a faxineira passando por lá bateu a vassoura e desligou. Essas coisas que só você sabe. Né? Ou a caldeira não entra às 5 horas da manhã. Mas quem tem que chamar? Tem que chamar o gerente administrativo, o chefe de manutenção. Não, mas liga para o Zani que passei o problema, está resolvido. Não está resolvido. Então isso era muito ruim morar no hotel. Tinha as suas compensações. Né? Tem as mordomias, que todo mundo chama de mordomia. Né? Mas, na verdade, você está 24 horas por dia. E na verdade tem que fazer tem que fazer uma forma de gerenciamento diferente. Não pode ser desse jeito. Delegar mais, passar para as pessoas. Mas é estilo muito pessoal. Eu estou revendo muito isso. Acho que para Campos do Jordão vou montar um esquema totalmente diferente. Porque eu fui na verdade, você vê pela minha história aí, eu fui criado com esse pessoal. Lá tem funcionários eu sou o 4º funcionário mais velho. Mas tem funcionário de 20, de 15 anos. Aliás, tem uma teoria europeia que diz o seguinte: quanto mais velho o funcionário no hotel, melhor o serviço personalizado para os hóspedes. Porque eu tenho um hóspede lá, por exemplo, o senhor Roberto Carlos. Você acha que ele liga para o setor de reserva pedindo uma suíte para o Grande Hotel São Pedro? Ele não liga, ele liga na minha casa. Por outro lado, eu tenho o telefone da casa dele. Tá? Tem algumas pessoas aí da sociedade que não ligam para o setor de reserva pedindo uma reserva. Liga para a casa do Zani, porque conhece, já tive convivência. Né? Estou falando do Roberto Carlos, como posso falar do Fernando Henrique Cardoso. Que quantas vezes esse homem não foi fazer palestra pro PT da esquerda em Água de São Pedro? Né? Então, na época da União dos Vereadores. Então tem um monte de pessoas, uma série de pessoas que ligam direto. Né? Porque eu sou conhecido. Né? Empresas que querem fazer convenções não vão ligar para o setor de vendas, ou não vão ligar para gerente que estão lá. Hoje apareceu a Almaden para fazer uma visita técnica no hotel com um grupo de 50 pessoas aí da Associação Hebraica.
Veio procurar o Zane aí na Francisco Matarazzo, porque perdeu os contatos. Mudou o gerente de venda, mudou o gerente do hotel, e agora? Como é que faz? Ah, mas o Zane está em tal lugar, então vou falar com ele. Olha, não tenho mais nada a ver com o hotel, mas vou te facilitar os caminhos. O problema da convivência muito tempo com as pessoas, tanto com os funcionários e tanto com a clientela. Tem um lado bom? Tem. Nós temos hoje o melhor índice de ocupação do Brasil, em termos de hotel de lazer, em Água de São Pedro, por causa desse tratamento personalizado. Há muitas relações públicas. Queria que você falasse um pouco agora desse projeto novo que você está participando do Grande Hotel Campos do Jordão. Bom, o Grande Hotel Campos do Jordão vai ser um hotel-escola nos mesmos moldes de Água de São Pedro. Com algumas diferenciações de curso, que ainda nós não definimos, né? Mas na verdade São Pedro hoje tem de garçom até pós-graduação. Talvez Campos do Jordão tenha essa mesma linha. Nós estamos pensando também em entrar na área de segundo grau, formar o colegial como alguma opção de formação técnica, né? Que isso é permitido pela Secretaria Estadual de Educação. Você forma um menino que tem um nível colegial com uma opção profissional. Por exemplo, técnico em nutrição. Por exemplo, o técnico em administração hoteleira. Ele não vai sair de lá um administrador hoteleiro, mas vai sair um técnico que pode exercer um cargo de chefia num hotel 2, 3, 4, 5 estrelas. Agora, o maior desafio no momento é terminar um hotel. Tá? E é uma equipe de trabalho, na verdade. E o Senac precisava de alguém assim. Quem conhece dentro do Senac, hotelaria para discutir os detalhes técnicos de operacionalização. Por exemplo, nós temos engenheiros que entendem de hotelaria, nós temos arquitetos que entendem de hotelaria, nós temos técnicos que entendem de hotelaria. Mas quem gerenciou um hotel que eles vão montar? Os anos. E são coisas simples, por exemplo, eles estão montando a lavanderia para um hotel 5 estrelas, mas eu que vou comprar a roupa, eu que vou especificar. E roupa de hotel não é igual a roupa da sua casa, nem a toalha, nem o travesseiro, nem o lençol, são tudo diferente. Né? Máquina de lavanderia é outra coisa. Você tem que comprar a máquina correta, certa. E hoje, com a abertura da importação, que tem de máquinas aí que faz tudo, fala sozinho. Então, eu sou a pessoa que vai trabalhar coordenando essa parte técnica, montar a equipe em Campos do Jordão e inaugurar o hotel. Resumindo, é isso. Estou começando, tenho tempo, né? Estou começando devagar, porque eu estou numa fase de recuperação de saúde, mas tenho certeza que nesse trabalho de equipe eu tenho condições de fazer esse trabalho tranquilamente. Porque eu também não domino tudo, mas eu faço muito pesquisa. Aquilo que eu não domino, eu pesquiso. Né? Tem muita gente no mercado que dá as informações técnicas que você precisa. Só gostaria de fazer uma pergunta. Você é casado, Zane? Tem filhos? Conta um pouco dessa sua vida. Casado, 3 filhas, 19,5, 18, 13. Residente em Água de São Pedro, as 3 estudantes. E a sua esposa? Esposa, também vive em Água de São Pedro. As minhas filhas, tem uma história interessante das filhas. As minhas filhas, elas nasceram e viveram dentro do hotel. Então elas têm uma formação bastante diferente das crianças normais. Por quê? Elas tiveram que aprender a sentar na mesa, usar o talher correto, saber como usa o guardanapo, como é que senta no sofá, como é que se comporta numa situação de convivência, sendo filha do gerente, vendo reclamação, gente falando mal do hotel, do gerente, e ficar quietas. Então elas, porque foi uma fase que eu estava envolvida até o pescoço com o hotel, e elas estavam sempre dentro do hotel, adoravam o hotel. Hoje não vão mais. O hotel cansou. Né? Hoje elas não frequentam, raramente elas vão no hotel. Mas na época elas tinham os 4 até os 10, 12 anos, elas adoravam o hotel. Né? Viver dentro do hotel é uma coisa. Agora eu precisava tomar muita precaução de como elas conviviam dentro do hotel com hóspede, com funcionário, sem misturar as coisas. Então foi uma coisa assim, para mim, fantástica. A educação que elas tiveram dentro do hotel
Porque eu ensinava, né? Por que dobra o guardanapo assim? Por que você tem que comer com o talher assim? Né? Por que tem que beber assim? Por que tem que mastigar com a boca fechada? Essas coisas assim, foi ótimo. Sempre elas estavam comendo comigo, convivendo comigo. Então foi legal. E a minha esposa também, né? Minha esposa é de uma origem muito simples, mas essa convivência nesse ambiente social, essa adaptação no ambiente social, né? Ela vai lá, quando descobre que é esposa de gerente, todos os hóspedes querem conversar. Porque os hóspedes são hóspedes diferentes, não estão no hotel executivo que sai de manhã e só vem para dormir. É uns hóspedes que vivem 24 horas no hotel. Então vai conversar com a minha esposa e tal, e ela tem que tomar uma série de cuidados. Do que fala, do que ouve, né? Do que convive, né? Tem que tomar muito cuidado, porque senão você mistura as coisas. Mas foi legal. Zane, para terminar a nossa entrevista, né, a gente está no fim do tempo, eu queria que você falasse para a gente o que você achou de ter dado a entrevista, falando da sua experiência de vida, da sua experiência profissional. Vou tentar não me emocionar. Mas eu recebi muito do Senac na minha experiência profissional. Eu acho que tudo que eu sou profissionalmente eu devo ao Senac. Eu dei muito, mas recebi muito mais. E a coisa que mais me emociona no Senac, trabalhar no Senac, que sempre eu fui prestigiado pelos meus superiores, pela direção e pela presidência. Eles sempre acreditaram em mim e eu sempre fui fiel a eles. Eu acho que no meu trabalho, um dos meus princípios de trabalho foi honestidade, me dedicar muito e a fidelidade. Então, tudo que eu pedi, eles me deram, me apoiaram. Então, vocês me desculpem, né, eu me emocionar assim, mas é uma vida, né? 25 anos eu acho que é uma vida. Mas eu sou muito feliz, porque aprendi como homem e aprendi como profissional. Com eles. Uma instituição, uma organização, não é porque eu estou dentro dela, não. Invejável, pela seriedade com que faz as coisas. Eu acho que a gente poderia ser até melhor do que é. Mas nós sempre tivemos como objetivo buscar o melhor. E sempre fizemos o melhor. Eu acho, eu viajei para a Europa, para os Estados Unidos, eu fui em outras escolas de hotelaria, acho que eu conheci umas 10 escolas de hotelaria. Nós só não somos primeiro mundo porque o país não é primeiro mundo, né? Mas eu acho que em termos de tecnologia, de recursos humanos, de condições físicas, nós não deixamos nada a desejar para as outras escolas de hotelaria. Nós temos um problema sério de recursos humanos. Formar um professor de hotelaria no Brasil, a nível de que forma na Europa, demora muito tempo. Até por causa da característica do brasileiro. Enfim, eu acho que nós fazemos um trabalho muito sério e eu fico muito grato de poder ter participado desse trabalho, nesse depoimento, porque é uma história que marcou a minha vida. Eu recebi muito do Senac, eu dei muito do Senac, então me sinto gratificado e agradeço as pessoas que me aprovaram para fazer esse depoimento. A gente que agradece. Desculpa a minha emoção, mas Muito obrigada. eu fui emotivo.